Muito bem, irmãos. Estamos na nossa sequência em 2 Coríntios. Deixe sua Bíblia aberta lá. 2 Coríntios, capítulo 2. Eu perdi o meu clipinho. Não, está aqui. O apóstolo Paulo, ele no final do verso 16 do capítulo 2, ele faz uma colocação que nos coloca na posição que deveríamos estar sempre, e que ele fez questão de lembrar ali naquele contexto onde ele vinha sendo contestado, o seu ministério apostólico vinha sendo contestado, a mensagem que ele estava pregando, a mensagem do Evangelho estava sendo contestada. Desde 1 Coríntios, aquela proposta que as pessoas faziam de que era um evangelho simplista, não tinha a erudição que os intelectuais da época promoviam, os falsos crentes ou falsos apóstolos, oriundos do legalismo judaico, que estavam na igreja de Corinto, pressionavam muito, como falsos líderes, a igreja e a mensagem apostólica que o apóstolo Paulo pregava. Ele diz no final do verso 16, depois de várias afirmações, depois daquela tese que levantamos semana passada do própria vida do apóstolo Paulo, que mesmo fazendo o que Deus queria que ele estivesse fazendo, estando onde Deus queria que ele estivesse, ele se via emocionalmente aflito, mas completamente confiante de que estava posicionado e realizando e falando daquilo que era verdade, a palavra que ele cria, que lhe trazia segurança, confiança para permanecer e continuar. No final do verso 16 do capítulo 2 diz: quem está capacitado para tanto? Então nem os judaizantes que estavam dentro da igreja de Corinto, nem o apóstolo Paulo, nem ninguém está capacitado para converter ninguém. E essa era a grande ênfase que o apóstolo Paulo está dando neste contexto. Quem é capacitado para pregar o Evangelho? Como é que um pregador do Evangelho é capaz de pregar com clareza, por mais objetividade e boa hermenêutica que ele tenha, simplicidade? Como que um pregador é capaz de pregar se ninguém é capaz, humanamente falando, de aceitar esta mensagem? Por quê? Por causa do seu estado. O homem sem o temor de Cristo, o estado dele é completamente decaído, é de cegueira. Cegueira essa causada pelo mundo, pelo próprio Satanás, que impõe isso ao ímpio, ao descrente, na sua incredulidade. Todas essas questões estão sendo abordadas, e é o que leremos dos versos do capítulo 3, do verso 1, até o capítulo 4, verso 16. Eu vou ler de uma maneira mais dinâmica, e eu vou retornar a esses textos, ou uma parte deles, e vocês, com as suas Bíblias abertas, poderão acompanhar a exposição. O capítulo 3, verso 1, diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos.
Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvalecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até agora o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em oração, clamando, ó Pai, pela Tua intervenção, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda a tirar os princípios, ó Deus, aqui deste texto, aquilo que se aplica à nossa vida como igreja, individualmente, como pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, a sair daqui, ó Pai, fortalecidos, renovados, capacitados e encorajados, ó Pai, a testemunhar de Cristo, ó Deus, a anunciar alegremente o Teu Evangelho, confiadamente o Teu Evangelho. Assim eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Os 6 primeiros versículos, mais uma vez eu peço, fique a sua Bíblia aberta, porque eu não vou tocar em todos os versículos, mas nos temas, diante do texto muito grande, mas que está dentro de um mesmo bloco de pensamento. Mas eu quero gastar um pouquinho de tempo nesses 6 primeiros versículos, que eles vão dar o tom de toda essa conversa aqui até o versículo 6 do capítulo 4. Eu quase que posso ver a agitação dos falsos líderes da igreja de Corinto, que, repito, na maciça maioria, eles são judeus convertidos ou convencidos, que estão cansativamente pressionando o apóstolo Paulo a judaizar o evangelho com formalismos, com legalismos, com rituais da lei.
E o apóstolo Paulo, com a simplicidade, o poder e a clareza do Evangelho, persiste na mensagem apostólica, mas vem sendo pressionado de todas as formas, e aqui, mais uma vez, ele está sofrendo pressões. Algo que era muito comum naqueles dias eram as pessoas se locomoverem, desde os dias de Neemias, né? No Antigo Testamento, aquelas cartas de recomendação para que você pudesse entrar em povoados, passar por limites geográficos de cidades, sem ser como se fosse o passaporte, um visto, um passaporte para entrar em algum país que o exija. Essas cartas de recomendação eram muito comuns no Oriente Médio Antigo. E me parece, dentro desse processo de contestação que está sofrendo o apóstolo Paulo pela mensagem, pela perseverança na mensagem apostólica, eles aqui estão criando algum tipo de pressão, como se estivessem desautorizando ou requerendo do apóstolo Paulo algum tipo de recomendação. E eu posso até imaginar a agitação desses falsos apóstolos, desses falsos líderes, falsos crentes, muito irritados, murmurando entre eles, aqui principalmente nesses 3 primeiros versos. Lá vai o Paulo de novo tentando usar essa carta para se elogiar, para tentar com a sua fala nos condenar. Lá vai Paulo de novo. Eu acredito que é muito possível que isso estivesse acontecendo, e em parte isso é verdade. O apóstolo Paulo está lembrando aqui a todos ali na igreja em Corinto, que ele não precisa de carta de recomendação nenhuma para convencê-los da sua integridade no ministério apostólico, porque ele não é apenas conhecido pelos coríntios. Ele, o apóstolo Paulo, é a pessoa que Deus usou soberanamente para que muitos dali de Corinto chegassem à fé. Ele é a pessoa que Deus usou para ministrar a palavra àqueles talvez que já estivessem convertidos, mas que precisavam ser fortalecidos na fé. E ali Paulo pregou, ensinou. Então, sem dúvida alguma, isso eram fatos inegáveis. E aí nos versos 2 e 3, nós vemos como Paulo ilustra isso. Ele diz que os crentes coríntios, eles são a sua própria carta. Eles são o resultado do serviço de Paulo e da obra do Espírito Santo em seus corações. É o que está sendo dito aqui. Vocês, crentes de Corinto, eu não preciso de nenhuma apresentação ou recomendação, porque vocês que creram, ouviram a mensagem e creram, vocês são a nossa carta. Essa carta não foi escrita em papel, não. Essa carta foi forjada no coração de vocês pelo poder do Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, e aqui aqueles que creem e a vivem, né, e a experimentam, resultado, então, do nosso ministério. Aqueles crentes que ouviram, creram e têm experimentado aquilo que aprenderam, eles são o resultado direto da legitimidade do ministério do apóstolo Paulo ali em Corinto. E aí o verso 4, nós vemos o testemunho da confiança que o apóstolo Paulo tem na obra de Cristo. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele não está seguro em suas emoções, como vimos a aflição que ele estava por não ter notícias de Tito, que não chegou a Troade. Lembram disso de mensagem semana passada? Ele não está seguro em circunstâncias favoráveis. Ele não está seguro em simpatias ou antipatias. Ele está seguro na confiança que ele tem de que aquilo que foi ministrado e ensinado, que é o trabalho para o qual ele foi chamado, aquilo foi gravado, aquilo foi colocado no coração daqueles que creram por meio da obra de Cristo. Isso tudo lhe dá total segurança. No verso 5, o apóstolo Paulo ele reafirma que a sua capacitação não vem dele. Ele não traz para si poder, mas o poder é de Deus. Essa capacitação, ela é extremamente necessária. Como vimos no que disse há pouco, e daqui a pouco vou reafirmar numa determinada passagem, como pode, por mais legítima que seja a pregação, por mais íntegra que seja a pregação,
por mais métodos que se usem, métodos homiléticos e hermenêuticos, o coração do homem está completamente corrompido sem Deus. Definitivamente, a oratória não tem poder de converter ninguém. A busca da excelência na pregação das Escrituras é a nossa parte, mas o poder de convencer, esse é do Espírito. Não tem como ser produzido. E o apóstolo Paulo tinha total convicção, porque também o acusavam de autoexaltação. E ele diz que essa capacitação, ela é tão de Deus, que ele ministra, que ele serve a Cristo, anunciando não a ele mesmo, mas ele anuncia uma nova aliança, conforme o verso 6. E essa nova aliança que estava incomodando muito os judaizantes, os judeus dentro da igreja, que converteram-se até o ponto das suas conveniências, até onde exigia-se uma rendição aos seus ritos, e o reconhecimento de que nada que pudessem fazer lhes garantiria salvação. E a nova aliança anuncia exatamente a necessidade da rendição humana diante da cruz. E o apóstolo Paulo ele veio como servo, como ministro, capacitado pelo poder de Deus, para ministrar desta nova aliança. Isso estaria desmoronando o conceito dos judeus de salvação pela lei, salvação pelo formato, salvação pelo estereótipo, salvação pelas regras. Irmãos, como é forte ainda a pressão para sermos seguidores de regras e de ritos. Como isso satisfaz, porque isso não fere, não atinge, não constrange a consciência. É só repetir uma série de regras. Mas a mensagem que Deus capacitou o apóstolo Paulo a fazer, a ministrar, ela é completamente diferente. O objetivo dela é, sim, promover um conflito na consciência. Os judaizantes ali na igreja de Corinto resistiam a esse ensino, afirmando então que a antiga aliança ela era superior à nova. Aí no final do verso 6, nós vamos ver como é descrita pelo apóstolo Paulo a superioridade dessa nova aliança em Jesus Cristo, onde ele diz que a nova aliança ela não é um produto da letra, simplesmente da escrita, mas do Espírito. Porque a letra pela letra, apenas códigos de conduta, essa mata, essa não produz, não tem poder para produzir nenhum tipo de vida. Está apontando aqui claramente para o contexto da lei. Mas o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse traz vida, vida sobre vida. E aí vem dos versos 7 em diante, toda uma explicação desse assunto com mais detalhes. Para os irmãos terem só uma ideia do significado desse texto dentro do contexto das Escrituras, esse texto agora do verso 7 até o verso 6 do capítulo 4, ele é um resumo do livro de Hebreus, que enfatiza fortemente a superioridade da nova aliança. Então, olha esse pequeno resumo, quantas verdades bíblicas nós temos aqui inseridas. O apóstolo Paulo ele afirma nos versos 7 e 8 que ele tem confiança e coragem no fato, estritamente no fato, de que o seu serviço, a palavra ministério, irmãos, lembra, relaciona imediatamente a serviço, aquele que serve. O ministério está associado ao princípio prático que significa aquele que serve. Ele está totalmente seguro e encorajado no fato de que o seu ministério, a mensagem que ele prega, o serviço que ele presta à causa de Cristo, produz uma glória, uma honra muito maior do que aquela que está sendo
e vinha sendo até aqui ministrada, muito superior à antiga. Os versos 9 a 12, porque essa nova aliança, ela é inserida no coração dos crentes mediante a obra do Espírito Santo e não por algum código de conduta apenas, que já foi provado no Antigo Testamento, que a lei ela veio com o propósito explícito de mostrar a limitação humana, o pecado do homem e a necessidade do ser humano se render como pecador diante de Deus. E o Espírito Santo, na nova aliança, traz o convencimento da nossa incapacidade e do poder do Espírito Santo para convencer o homem do seu pecado e promover esta rendição aos pés da cruz de Jesus Cristo. Aí vem um discurso nos versos 9 a 12, que eu vou reler e vou tentar compactá-los com alguns princípios práticos. Diz assim os versos 9 a 12: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nesses versos nós vemos por que a glória da nova aliança ela é superior à glória da antiga aliança. A lei de Moisés ela estabeleceu então um padrão de justiça de Deus, como já disse, que ninguém poderia alcançar. Isso, obviamente, condenou o ser humano à condição de perdido, condenado como pecador. Aí veio a nova aliança, que é a provisão da justiça de Deus exatamente para esses pecadores condenados pela lei, que entenderam que a lei nos aproxima de Deus uma vez rendidos, e não como cumpridores perfeitos da lei. Amados, se havia glória na antiga aliança, e havia, porque era a palavra de Deus, quanto maior glória não há na nova aliança. E esses argumentos veremos nos versos 13 a 15, acompanhe aí. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Amados, a glória que Moisés experimentou como porta-voz e o recebedor da antiga aliança, ela foi extraordinária para aqueles que creram. Aquilo para aqueles que creram gerou temor ao Senhor, pela percepção da santidade de Deus que a lei testemunhava, que a lei apresentava. O homem se via como dependente de Deus para poder estar vivo espiritualmente. Mas havia o tal do véu da incredulidade, que é a figura ilustrada aqui pelo apóstolo Paulo, nesse texto. Esse véu da incredulidade ele permanecia sobre aqueles que enxergavam a antiga aliança ou a lei apenas como um instrumento de justiça própria, não justiça de Deus. Que enxergavam a lei, mas não compreendiam os propósitos da lei, os propósitos da antiga aliança. É como se um véu estivesse sobre a cabeça, véu da incredulidade, diz o pastor John MacArthur. O que está sendo dito aqui é que, assim como a nova aliança ainda estava obscura para aquelas pessoas nos dias de Moisés, para muitos ainda, nos dias do apóstolo Paulo, também estava obscura. Por quê? Porque eles acreditavam na lei como um caminho para a salvação. Quantos irmãos não mantêm vínculos com igrejas? Eu não estou falando do romanismo, não, do catolicismo romano, que é assim o dogma que eles ensinam, de que salvação está em ir à missa, o perdão de pecados está em participar dos sacramentos. Estou falando desse grupo, não, estou falando de quantos crentes, muitos, tem na ordem do dia, hoje tem culto, amanhã tem escola dominical, outro tem aquela tal programação e outra, mas geralmente esses que estou mencionando aqui
estão presos a um ritual, a princípios de regras, e não estão experimentando. Eu falava com jovens há pouco na classe, né? A gente tem aquela tendência de... Foi ensinado, e nós fazemos isso porque foi ensinado, e não há pecado algum nisso. O pecado está em o que isso quer dizer. Quando a gente coloca na devocional, lá na chamada 100%, fiz toda a devocional, fiz a semana inteira a devocional. Mas o que é isso? É um cumprimento de um ritual para ter o que colocar na chamada? Esse 100% implica em dizer: tenho vivido Cristo, o que tenho me relacionado com o Senhor pela sua palavra, tem sido experimentado, lutado, tem sido praticado e aplicado, e nesse processo tenho fracassado e tenho confessado pecados. Esse 100% implica em relacionamento com Cristo pela sua palavra. Isso aconteceu a semana inteira. Eu louvo a Deus porque nós fazemos isso aqui. Eu louvo a Deus porque há quase 25 anos eu bato na mesma tecla. E enquanto Deus permitir, continuarei batendo, porque é necessário que a gente tenha essa disciplina pessoal, essa cobrança mútua. O problema é que nós temos também uma tendência de tudo que a gente faz, muitas vezes, repetidamente, se tornar um mero ritual. Um mero cumprimento de tarefa. Espiritualizadamente correto, mas sem um impacto, ou sem o impacto que este momento exige, porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco, e quando eu respondo aquilo que Deus fala comigo, é a obra do Espírito Santo me movendo na direção de uma vida de confissão de pecados, de santificação, de realizações no Senhor e para o Senhor. Caso contrário, nós falamos, a vida cristã ela só é apática, e aí muitos ficam esperando que o pastor faça alguma coisa bem dinâmica, para a gente poder se sentir ocupado. A vida cristã só é chata e apática para quem não está tendo um relacionamento diário com a realidade do seu próprio pecado, para quem não está lutando por uma vida santificada, para quem não está entendendo, não entendeu ainda a realidade do perdão bíblico. Perdão bíblico exige de nós relacionamento com Deus. Caso contrário, nós não perdoamos, nós espiritualmente falando, a gente fala um desculpa aí, e ficamos prontos para a oportunidade da vingança. A justiça própria toma o lugar. Combater essas práticas naturais do nosso coração dão uma dinâmica intensa à nossa vida cristã, e a vida cristã não fica nada apática para quem tem um relacionamento real com Cristo, onde tem a sua consciência confrontada constantemente pelas verdades de Cristo através da palavra do Senhor, que vocês ouvem, que nós temos durante a semana quando fazemos nossa devocional. Repito, então, a vida cristã só é apática quando eu sou um cumpridor de rituais e não experimento um relacionamento vivo e diário com o Senhor. E eu não me sinto obrigado a fazer aqui miquismos ou extravagâncias para poder manter você ocupado. Eu me sinto completamente constrangido a anunciar as Escrituras, pregar o Evangelho e, com todas as minhas limitações como pecador, dar testemunho. Nós precisamos não nos achar aqui, dentre aqueles que encontram ou achavam que podiam encontrar um caminho para a salvação através da observância de ritos, ignorando então as verdades da nova aliança. E aí vem os versos 16 e 17, que diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amados, nós vemos que esse véu da incredulidade que cobre, como cobria no passado, a visão, a capacidade de reflexão daqueles que não conseguiam enxergar na lei a oportunidade de confessarem pecados, mas viam apenas um método para chegar à salvação, ainda que fosse completamente enganoso, se viam satisfeitos nisso. Quando esse véu foi removido por Deus, aí então, removidos por Deus, aí então eles poderiam compreender
que a lei nunca foi dada para salvá-los. A lei foi dada para conduzi-los àquele que salva. A palavra de Deus nos foi dada para nos conduzir àquele que salva. Com o véu removido, então eles poderiam compreender que o Deus da antiga aliança é o mesmo que salva as pessoas na nova aliança. Sendo que com essa explicação tão completa do texto bíblico, que isso agora acontece por meio da obra do Espírito Santo, sempre foi o Espírito Santo que convenceu o homem do pecado, mas nada tão explícito como na nova aliança, que nos liberta da escravidão, do ritualismo, da religiosidade, que nos estimula naquilo que temos de pior. Eu digo esse estímulo, é um estímulo espiritual. E não pense que quando eu falo espiritual, que eu estou me relacionando a algo que vem de Deus, não, que aquilo que não vem de Deus também é espiritual. E aí, depois de ter esse véu removido pela obra do Senhor, depois do Espírito Santo nos convencer que somos pecadores, aí vem o contexto extraordinário do verso 18. Acho que eu já pulei. Que diz assim, vamos ler juntos. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto, na versão revista atualizada, ele vai dizer que somos transformados de glória em glória. A ideia de um processo crescente e contínuo. O Espírito de Deus é aquele que retira o véu e nos capacita, então, a contemplar a glória de Deus na face de Cristo, como está no verso 6 do capítulo 4. Contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Essa contemplação de quem Cristo é e o que fez por nós, ela é tão transformadora. Mas quando a nossa oração, quando a nossa vida devocional, quando o nosso relacionamento diário com o Senhor não contempla a glória de Deus na face de Cristo, como é visto aqui no finalzinho do verso 6 do capítulo 4, a nossa percepção de quem Deus é e de quem nós somos é diminuída. E creio, amados, que o maior desafio nosso na vida cristã é nos desapegarmos da justiça própria e confiarmos na justiça de Deus. Eu creio que esse é um dos maiores desafios para que possamos contemplar a face de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Essa libertação, que somos levados, esse processo de libertação todo dia, à medida que nos relacionamos com Deus, nós vamos num processo de glória em glória cada vez maior, sendo transformados. Essa glória é também uma glória que iremos experimentar com plenitude na eternidade. E é por isso que nós estamos sendo transformados da glória atual para uma suprema glória, uma glória completa. Eu quando pensava nisso, eu pensava nesse processo de contemplação de Deus na pessoa de Cristo. Esse processo que nos leva a uma maturação espiritual, que nos leva a crer plenamente na perfeição do juízo e da justiça do Senhor sobre a nossa história, sobre as nossas circunstâncias. Eu lembrava de Estevão. Ele ali, em pé, ousadamente, eu digo ousadamente, sem a menor intenção de relacionar essa expressão com uma postura de altivez, mas ousadamente diante das suas convicções espirituais. Ele, diante daqueles judeus que estavam ali prontos para matá-lo, ele acabou de testemunhar da sua fé de forma extraordinária ali em Atos capítulo 7. No verso 55, ele tem aquele momento onde ele é fortemente, então, agredido até a morte. Estevão testemunhou corajosamente o porquê, seja na vida ou na morte, ou diante da morte,
que ele estava certo da glória de Deus, porque ele contemplava. No momento mais duro da vida de qualquer pessoa, que pode ser diante da morte, estavam ali o apedrejando, uma morte tão dura, ele contemplava a Deus na pessoa de Cristo. Ele confiava no juízo de Deus e na justiça do Senhor, mesmo que estivesse sofrendo nas mãos da justiça do homem mau. Eu creio que nós, como crentes, precisamos ter esse tipo de ousadia na proclamação do Evangelho. Só proclamaremos o Evangelho neste nível, seja na vida ou quando a morte nos ameaça, ou qualquer outra circunstância nos ameaça. Só teremos essa perseverança de crer que o Evangelho é suficiente se nós estivermos contemplando a Deus na face de Cristo. A nossa confiança não pode se basear, para testemunharmos do Evangelho, não pode se basear na resposta que as pessoas dão àquilo que falamos. Já vimos isso semana passada. Mesmo que a mensagem seja e é verdadeira e gloriosa, isso não significa que todos que nos ouvem receberão, crerão, acolherão a mensagem em seus corações. O apóstolo Paulo nos diz que aqueles que ouvem o Evangelho como incrédulos estão cegos. O verso 14, 16 diz que, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que esse véu é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido as questões da lei, no contexto dele, um véu cobre os seus corações. Mas, pastor, isso é nos dias lá do apóstolo Paulo. Quantos estão ligados a igrejas através de promessas, de ritos, de pedras, de copos d'água, de pão, de rituais? Quantos não estão ligados a muitos grupos que se identificam como evangélicos, mas sem o Evangelho, e aprisionados por ritos? Só Deus pode, em Cristo Jesus, remover o véu do rito, o véu da ignorância, o véu do formalismo que traz uma sensação falsa de espiritualidade e até mesmo de salvação. Mas quando alguém se converte, o véu é retirado. Amados, o véu está sobre o rosto, as mentes daqueles que têm ainda seus corações endurecidos. Esse véu, ele é removido apenas pela fé em Jesus Cristo. Somente. E aí isso só ocorre através do ministério do Espírito Santo, como vemos aí no final do verso 14. Mesmo nos dias do apóstolo Paulo, ele diz que um véu cobre os seus corações. É assim até hoje. E a liberdade dessa escravidão, ela vem somente através da mensagem do Evangelho e da obra de Cristo. Jamais alguém poderá crer salvificamente na mensagem do Evangelho pela sua própria sabedoria ou persuasão do orador. Ninguém vai aceitar o Evangelho por esse caminho. A única maneira de alguém entender e crer no Evangelho é se o Espírito Santo ilumina a sua mente, livrando da incredulidade, da escravidão e do véu que cega a mente e a visão do incrédulo. Amados, nós estamos numa época, eu tenho dito isso repetidamente, disse tanto aqui nas 5 semanas da escola dominical, quando falamos sobre o anticristo e a igreja. Isso cada vez mais forte, somos pressionados a concordar ou simplesmente não nos importar com aquilo que vai contra a palavra de Deus, questões homofóbicas, homossexualismo, homofóbicas não, né? Como é a expressão? Homoafetivas. Somos pressionados a achar natural e tantas outras coisas que já vêm de mais tempo, como achar que falar de pecado, por exemplo, afugenta. Pregar uma mensagem
mais suave, é melhor para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Como isso continua desde os dias do apóstolo Paulo, desde os dias fundacionais da igreja. Irmãos, mas o Evangelho não é um carro usado, que precisa de uma funilaria para poder ser vendido melhor. O Evangelho não é isso. Nosso trabalho nunca será converter ou convencer alguém, mas nosso trabalho seriamente será transmitir a verdade do Evangelho de maneira mais simples e precisa possível. Temos que pregar a verdade sem truques, sem modificações, confiando em Deus para salvar o perdido, para trazer aquele espiritualmente morto para a vida, para dar visão àqueles espiritualmente cegos. Somente pela sua graça e pelo seu poder isso vai acontecer. Leia comigo aí, acompanhe na sua Bíblia os versos 1 e 2. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário. Mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Ou seja, lembrem do que eu ensinei, porque isso é a palavra de Deus e é isso que vai promover na sua consciência, mediante a obra do Espírito Santo, o arrependimento necessário. Os versos 3 e 4 nos dão uma boa razão para as pessoas não receberem ou não crerem na mensagem do Evangelho. Olha o que diz os versos 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era, Satanás, príncipe desses dias, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, não só o incrédulo, ele está naturalmente predisposto a rejeitar a verdade do Evangelho, como essas pessoas são sobrenaturalmente cegos ou cegados, para que não vejam a verdade. Somente Deus pode vencer essa cegueira promovida por Satanás, anulando então esse estigma da incredulidade, da dureza dos seus corações. O apóstolo Paulo nos lembra que quando pregamos o Evangelho como devemos, como ele é, não perfumado com lantejoulas ou retirando verdades espirituais, como por exemplo, eu e você somos pecadores, e se não fosse Cristo estaríamos indo para o inferno. Uma vez que eu reconheço isso, entendo o tamanho da graça que me alcançou, isso me leva então não somente ao testemunho legítimo do Evangelho, como uma vida que revela, como uma carta de Cristo, quem Cristo é. Paulo lembra isso. Quando pregamos o Evangelho legitimamente, não estamos pregando a nós mesmos, nós estamos pregando a Cristo. Isso é uma outra coisa desafiadora. Não estamos pregando a nós mesmos. Quando pregamos o Evangelho, pregamos a Cristo Jesus. Nós devemos estar contemplando a Deus na face de Cristo. Somos apenas servos, pregando o Evangelho para a glória de Deus e não para nenhum tipo de vantagem, ganho pessoal. Amados, a glória da nova aliança, é essa que vamos daqui a pouco relembrar aqui através da ceia do Senhor. Ela nos convoca, somos convocados, uma vez alcançados por aquilo que aconteceu na cruz, é plenamente suficiente para libertar o homem da escravidão, da morte e do pecado. Nós somos convidados a proclamar isso, fielmente isso. Para que Deus, e somente Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, somente Deus pode remover o véu da cegueira dos olhos das pessoas. Somente Deus pode trazê-los para um conhecimento salvador da fé em Cristo Jesus. Somente Deus pode levar o pecador arrependido à piedade, de modo então que se torne uma carta pública de Cristo Jesus. Só Deus pode fazer isso. O nosso papel precisa ser
testemunhar corajosamente, fielmente, sem manipulações, a boa nova que nos libertou. A questão é que nós precisamos crer nesta boa nova. Ah, pastor, mas eu creio. Você crê mesmo que não tem nada de bom em você ou em mim? Que nos deu qualquer crédito para que possamos hoje pregar o Evangelho e convencermos as pessoas? Não são poucos os crentes que se acham tão experientes, tão maduros, que acham que a sua fala é poderosa para converter. Não é para esses que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz que vocês são uma carta de Cristo escrita no coração de cada um. Ele diz, eu não sou capaz por mim mesmo, mas o evangelho que está gravado no coração de vocês, citando lá o texto de Ezequiel, ele cita que a palavra está gravada em corações que até então eram de pedra, mas depois se tornaram de carne. É Deus quem transforma. O meu papel precisa ser de pregar genuinamente, independente das circunstâncias, o Evangelho de Cristo. Confiar no Senhor para retirar o véu. E quantos de nós temos parentes, queridos, amigos, colegas de trabalho, de escola, não crentes, esposos, esposas, filhos? Pregue o Evangelho. Testemunhe corajosamente, confiadamente, independente das pressões que recebam, como o apóstolo Paulo vinha recebendo. Mas depois as pessoas alcançadas por este Evangelho se tornaram a carta de Cristo, porque o Evangelho fica gravado nos seus corações. Temos, amados, essa essência do Evangelho gravada de tal forma em nossos corações, que somos uma carta pública de quem Cristo é e o que fez por nós. Se temos, esta é a mensagem que não deve ficar escondida. O poder para retirar o véu, para gerar o convencimento e promovendo uma fé salvadora, esse vem do Senhor. Mas o meu e o teu papel é termos de uma convicção tão grande de tudo que já ouvimos do Senhor e do Evangelho de Cristo Jesus, que somos uma carta viva do que Cristo é e já fez por nós. A obra transformadora e libertadora da salvação, essa é do Senhor. O nosso papel é anunciar este maravilhoso, libertador Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, mais uma vez, te agradeço pela tua palavra, por esses princípios aqui que se aplicam tão facilmente e perfeitamente ao nosso dia a dia. Quantos seguramente vem à nossa cabeça quando lembramos de um véu que cobre a visão e o entendimento para a tua palavra. Eu peço em nome de Jesus por aqueles agora que são lembrados, por cada pessoa lembrada aqui agora. Em nome de Jesus, que nós sejamos a carta pública do Evangelho, a tempo e fora de tempo. Carta essa escrita em nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, na tua hora, com o teu poder, de forma sobrenatural, liberte essas pessoas que temos testemunhado, que esperamos, ó Deus, no Senhor, que esse véu seja retirado, que as pessoas sejam alcançadas por essa graça maravilhosa. O Evangelho que até então vimos anunciando, ó Pai, esteja também gravado em seus corações. Que se tornem também essas cartas de Cristo. Eu te peço, ó Deus, que nós sejamos cartas públicas do Evangelho de Jesus Cristo. Estejamos ocupados com isso, ó Deus. Muito obrigado. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.